E vai falar um pouco sobre depressão, que é uma psicopatologia que tem atingido muitas pessoas, tem se tornado, muita gente fala a doença do século, enfim. E a gente vai poder conversar um pouquinho sobre essa psicopatologia, como que ela acontece, as possíveis causas, enfim, tratamentos e assim por diante. Porém, antes de entrar na depressão propriamente dita, só para recapitular um pouco do que a gente viu ontem naquela introdução geral, que eu tinha comentado que ela era a base para tudo que a gente for conversar aqui, inclusive nas conversas individuais ou pequenos grupos, casal e assim por diante. A gente ontem explanou um pouco sobre como que acontece o desenvolvimento emocional do ser humano, que todos nós nascemos com uma tendência inata ao amadurecimento, uma tendência à saúde, ao crescimento, ao desenvolvimento. Só que para essa tendência se tornar concreta, se tornar real, é necessário que tenha um ambiente facilitador. Então, diante disso, a gente foi entendendo que as coisas acontecem nos relacionamentos, nas relações humanas. As doenças, elas são relacionais. As pessoas podem até ter certas predisposições, mas dependendo como ela vai ser cuidada, essa predisposição ela pode vir à tona ou pode nunca nem aparecer na vida da pessoa. Então depende muito como a pessoa é cuidada, a qualidade dos seus relacionamentos. E os primeiros relacionamentos que a gente tem na vida, eles são a base de como vai se dar o nosso desenvolvimento emocional no decorrer da vida. Teoricamente, na maioria dos casos, os primeiros relacionamentos ocorrem no seio familiar, especialmente com a mãe, com o pai, com o restante da família, mas ali no comecinho é especialmente com a mãe. A criança não tem de onde ela vir se não for da barriga da mãe, então a conexão maior quando a criança nasce é com a mãe, de onde ela veio. Então a criança já consegue, desde o comecinho, sentir o cheiro, o toque. Então tem coisas que são peculiares da mãe. O pai dá todo o suporte, mas especialmente no comecinho não tem muito para onde fugir. E eu queria só destacar aqui que quando eu começo a falar falhas ali nas primeiras vivências da mãe, do pai ou algo do tipo, não é no sentido de achar culpados, jamais. Como eu falei ontem, é uma cadeia de eventos. Se a gente for cavar, vai acabar sendo como a pessoa foi cuidada no início. Como eu disse, teoricamente, na maioria das vezes, é com alguém que faz esse papel de mãe, com alguém que exerce essa função materna. Só que, por acaso, se a mãe, enfim, o pai, os pais tiveram falhas ali no cuidado com o filho e devido a isso o filho acabou desenvolvendo algum tipo de imaturidade emocional, não significa que eu estou dizendo que a culpa é da mãe, então chega em casa e vai brigar com sua mãe, por isso que você tem questões de autoestima, etc. Não, não é isso. Sua mãe, seu pai também teve uma bagagem, e aí se for remontar essa história, vai chegar até Adão, com a queda do ser humano, e enfim, as suas fragilidades que são inerentes da natureza humana. Então, não é nesse sentido. E aqui também é muito desafiante falar de saúde mental, porque ao mesmo tempo que eu estou falando para pessoas que sofrem as questões que a gente está conversando aqui, então ansiedade, depressão e algumas outras questões, ao mesmo tempo eu estou falando para pessoas que lidam com quem sofre essas coisas. Então a gente precisa tomar muito cuidado para não ficar, eu sou o que sofro, eu sou o que cuido, o peso está em mim, quem sofre mais, quem cuida ou quem está passando pelas questões. Então, vamos evitar pensar dessa forma, porque pode não ser saudável. Então, a gente entendeu que, ocorrendo essas falhas, a maioria das pessoas, graças a Deus, tem a sorte de, no decorrer da vida, muitas até na própria infância, encontram algumas relações que suprem aquelas falhas que elas sofreram no início da vida. Às vezes, esse suprimento vem dos próprios pais, inclusive. Talvez quando a criança nasceu, os pais não estavam numa boa condição emocional, por N razões, por N questões. Talvez os pais estivessem passando por alguma aflição, alguma situação, e não conseguiram dar o suporte adequado para aquela criança nas suas primeiras semanas de vida. Porém, pode ser que os próprios pais se estabilizem emocionalmente, voltem a ficar bem e comecem a dar os cuidados que aquela criança precisa. Então,
na maioria das vezes, as pessoas encontram relacionamentos que podem ser inclusive com os próprios pais, onde aquelas falhas elas podem ser supridas e a pessoa segue o seu desenvolvimento normal. Então, às vezes, esse suprimento acontece na própria infância, às vezes na adolescência e muitas vezes na vida adulta. E esse suporte, às vezes, é encontrado no relacionamento com o psicólogo, inclusive no ambiente de psicoterapia. Mas isso não significa que é exclusivo com o psicólogo. A gente não tem a mínima arrogância aqui de dizer que somente se você chegar até o nosso consultório que você vai se curar. Não. Isso pode ser, como eu disse ontem, com um professor, com o marido, com a esposa, com um amigo, com um parceiro de discipulado, enfim. Relacionamento humano onde você vai receber um cuidado que muitas vezes você nem percebe o que está acontecendo ali, mas as coisas vão se desenrolando porque aquela interação que você tem com determinada pessoa te proporciona coisas que você nem entende, mas coisas estão acontecendo e graças a Deus o desenvolvimento prossegue normalmente. Então a gente entendeu que de maneira simbólica a psicopatologia é como a criança interna pedindo ajuda. Então, no comecinho da vida, se a pessoa não receber um cuidado integral de uma mãe ou um pai que esteja sintonizado com a criança para poder identificar quais são as necessidades dela e suprir essas necessidades, se tiver falhas nesses momentos, a criança ela pode continuar crescendo fisicamente, se desenvolvendo, mas emocionalmente pode ser que ela tenha marcas onde ela continua, de certa forma, como uma criança internamente. Então, talvez quando mais crescida, na adolescência ou na vida adulta, ela comece a manifestar comportamentos infantis ou comportamentos considerados doentios mesmo. E isso nada mais é do que aquela criança que não se desenvolveu emocionalmente pedindo socorro. Então, só para reforçar, como eu falei ontem, se na relação com você a pessoa ela se manifesta de uma maneira imatura, e quando eu digo imatura é doentia, enfim, é porque em algum nível ela sente alguma esperança de que você possa olhar para ela. Então, é um privilégio, de certa forma, poder ter... Porque no consultório acontece isso. O paciente chega para atendimento, ele identifica que está com alguma questão, mas no começo ele não conhece ainda quem está atendendo ele, não tem ali uma relação ainda de confiança, então vai ser um relacionamento muito superficial. Se ele começar a sentir confiança e segurança, no decorrer do tempo ele vai começar a se manifestar, a mostrar suas questões, inclusive na relação com o psicólogo. Essa criança vai se mostrar com o psicólogo. E aí, se essa criança está se mostrando com o psicólogo, é que ela começou a sentir uma esperança de que pode ser enxergada e cuidada adequadamente dessa vez. E aí que entra o papel do psicólogo de poder oferecer esse suporte, para poder suprir essas falhas que a pessoa passou no decorrer da vida. Falando agora da depressão propriamente dita, existem alguns critérios diagnósticos para a gente poder entender se a pessoa está com depressão. É uma tristeza comum à vida, como todos nós podemos sentir tristeza. Então aqui tem alguns sintomas que aparecem. Se atentem principalmente para esses dois primeiros sintomas. Esses dois eles são primordiais para poder identificar se a pessoa está com depressão. Então, na maior parte dos dias, ou todos os dias, a pessoa apresenta um humor triste, uma sensação de vazio e uma falta de esperança com a vida. É uma tristeza que fica ali permanente, boa parte dos dias. E junto disso, ela apresenta um desânimo. E esse desânimo nada mais é do que a perda do prazer ou interesse em coisas que antes ela tinha prazer e antes ela gostava de fazer. Então a pessoa se mostra muito triste e certas coisas que ela tinha muito prazer em fazer, ela perde totalmente o prazer e não consegue mais ter prazer em nada do que ela antes gostava. Esses dois principais sintomas, eles são acompanhados de outros sintomas que são alterações para mais ou para menos no apetite. Então a pessoa pode começar a não sentir fome ou comer demais, diferente do normal, do que ela vinha, do que é típico dela. Alterações no sono, dormir demais, só querer ficar na cama, querer dormir o tempo todo, ou não conseguir dormir mais direito. Alterações também na concentração, a pessoa ela não consegue mais prestar atenção nas coisas,
Para a criança e adolescente, o desempenho escolar começa a cair, ela não consegue mais absorver as coisas como antes ela absorvia. Existe uma lentificação ou uma agitação, a pessoa fica muito lenta para poder responder as coisas, para poder reagir aos estímulos, para poder fazer as coisas, ou ela fica muito agitada, diferente do que é típico dela. Tem uma perda muito significativa de energia, ela não consegue mais sentir energia para fazer as coisas. E aqui é um ponto que eu vou falar um pouco mais para frente, mas é um dos principais destaques na questão da depressão, que é a culpa. Existe um sentimento de culpa que é excessiva ou inadequada, é uma culpa que está desproporcional a alguma situação que aconteceu, ou alguma culpa que ela nem lembra do que é, mas se for investigar está relacionado a alguma coisa. E essa culpa, ela acaba se mostrando de uma forma desproporcional ao ocorrido, enfim. E aí, em casos mais extremos, muitas pessoas têm ideação suicida. Ideação suicida são pensamentos de tirar a própria vida. Muitas vezes esses pensamentos de tirar a própria vida não se mostram de maneira tão explícita como eu quero morrer, eu quero tirar a minha vida. Às vezes uma fala do tipo, eu queria sumir para sempre, eu queria dormir. Coisas que podem apontar para esse tipo de situação, que é pensar em desaparecer, em deixar de viver. Às vezes não se mostra de maneira tão explícita. Para quem convive, talvez se a pessoa estiver apresentando esses sintomas e vir com falas desse tipo, de eu queria sumir, ou alguma coisa nesse sentido, ou se a pessoa sentir que existe algum tipo de risco, é importante perguntar com toda clareza se ela pensa em se matar. Não precisa ficar cheio de dedos para poder conversar sobre isso com quem está passando por depressão ou manifesta de alguma forma esse tipo de ideação suicida. Algumas pessoas podem dizer, mas isso não vai induzir a pessoa a começar a pensar? Não, isso é irreal. As pessoas elas não vão ser induzidas porque alguém vai perguntar. Muito pelo contrário. Se realmente ela tiver com esse tipo de pensamento e alguém com toda calma, toda tranquilidade, toda segurança, abrir esse espaço para que ela possa falar um pouco dessa ideação suicida, isso pode ser inclusive uma luz para ela, alguma notícia de esperança, de que ela pode começar a falar um pouco daquilo que está passando dentro dela com alguém. E aí, se ela realmente falar que pensa em se matar, é importante também perguntar se ela já imaginou como, porque a ideação suicida tem, de certa forma, uma escala para poder ir identificando o quão sério aquilo já está. Então, se a pessoa, por exemplo, ela fala que tem vontade de se matar e ela já tem planos de como fazer aquilo, sinal de alerta, é preciso ficar muito atento, porque pode ser que ela já realmente esteja em vias de tentar o suicídio. Então é importante ter essa conversa de maneira franca e, claro, evitar ao máximo, por mais difícil que seja, não se apavorar com isso e mostrar empatia e juntos buscar ajuda. Às vezes a pessoa precisa que você vá junto com ela buscar ajuda. Se você simplesmente diz para ela, você precisa buscar ajuda, ela não está com forças para buscar ajuda. Às vezes, mais do que falar o que a pessoa precisa fazer, você pode falar, vamos junto, eu vou com você. Vamos lá no CAPS, tem um CAPS aqui perto. CAPS é o Centro de Atenção Psicossocial, que é para transtornos mentais. Tem um CAPS aqui perto, ou tem uma OBS, vamos ver se lá tem psicólogo. Vamos procurar ajuda, eu vou junto com você. Então, muitas vezes, a pessoa precisa ser carregada nesse sentido de eu vou junto. Isso ajuda a pessoa a seguir, a buscar essa ajuda. Algumas hipóteses de causa da depressão. Existem duas hipóteses mais comuns. Uma das hipóteses está ligada mais ao lado biológico. Então, essa hipótese defende que a depressão ocorre por carência de neurotransmissores no cérebro. Então, certas substâncias químicas deixaram de ser produzidas da maneira mais adequada e a pessoa começa a sentir aqueles sintomas que eu falei anteriormente. Uma outra hipótese são processos psíquicos, que é o que a gente está conversando aqui, que a depressão ela é causada por influências ambientais, ou seja, tem a ver com os relacionamentos, com
situações que ocorreram ou estão ocorrendo na vida da pessoa. Uma hipótese não exclui a outra, as duas se complementam tranquilamente. O fato é que quando a pessoa está com depressão, existem alguns neurotransmissores que estão prejudicados mesmo. Serotonina, dopamina, esses neurotransmissores, eles são responsáveis pela nossa sensação de bem-estar e de prazer. E se esse neurotransmissor está com algum prejuízo na produção no cérebro, a pessoa ela pode começar a sentir muita fadiga e começar a vir todos aqueles sintomas, a falta de prazer e de satisfação, coisas que normalmente ela tinha. E aí esse campo biológico é defendido muito pela psiquiatria. Ainda bem que nos últimos tempos a psiquiatria tem se aberto muito e praticamente já muitos, enfim, psiquiatras já consideram essa segunda hipótese também concomitante com a primeira. Então, antigamente era voltado o tratamento muito para a questão apenas do remédio, porque o remédio ele vai suprir aquela questão do neurotransmissor. Então, o psiquiatra te receita um antidepressivo que vai agir na questão da serotonina e vai te ajudar a ter um pouco mais de sensação de prazer. Porém, os psiquiatras estão entendendo cada vez mais que isso vai afetar apenas os sintomas, vai diminuir o sintoma, mas a causa do porquê que aquela produção está prejudicada precisa ser abordada e isso vai ser trabalhado numa psicoterapia. E aí a psicoterapia, no caso, com o psicólogo. Então, no caso da depressão, o tratamento mais adequado é junto, psiquiatra e psicólogo. O psicólogo na psicoterapia para poder te conhecer, para poder estabelecer uma relação com você e poder, quiçá, ser essa pessoa que você vai se relacionar e vai poder te oferecer o que faltou, enfim. E junto com você entender, inclusive, do porquê dessa depressão. E isso leva tempo. E eu acho que essa é uma das grandes resistências das pessoas para fazerem psicoterapia, porque eu entendo, eu também, todos nós gostaríamos de ir num lugar e sair de lá curado, nossa, tô bem, tô resolvido, tá maravilhoso. E muitas vezes é bem mais fácil você simplesmente tomar o seu remédio e sentir um pouco melhor do que você ir lá e cavar e mexer nas feridas e descobrir, tentar entender de onde vem aquilo. Então, aí fica a critério da pessoa, ela pode simplesmente tapar buraco ali, diminuir o sintoma, mas se por acaso parar de tomar um remédio, isso pode voltar, isso pode aparecer de uma outra forma, ou talvez de uma forma ainda pior, ou ela pode, junto com esse tratamento medicamentoso, buscar uma ajuda psicoterápica para poder se conhecer, para poder ter um espaço seguro onde ela pode se mostrar, sem nenhum receio. Porém, nem toda depressão é patológica. Acho que esse aqui é um ponto importante para a gente entender, lembrando daquilo que a gente conversou ontem, para não acabar patologizando todo o comportamento humano, de achar que se a pessoa está triste, ela está com depressão, precisa de um remédio, precisa de ajuda, e fica aquele desespero que não ajuda em nada. Nem toda depressão é patológica. Existe um tipo de depressão chamada depressão reativa simples, que ela é considerada natural e saudável. Esse tipo de depressão está associada à perda de algo ou alguém. Então, por exemplo, a pessoa perdeu o emprego, vai dar um baque. Perdeu alguém querido que faleceu, vai mexer com a pessoa. Rompeu um relacionamento, seja namoro ou casamento. Então, esse tipo de depressão está associado com a perda de algo. A pessoa, consciente ou inconscientemente, ela está com algum tipo de sentimento de culpa referente àquela perda. Então, por exemplo, terminou o namoro, terminou o relacionamento. E aí começa talvez a se culpar, o que será que eu fiz? Nossa, eu não dou certo com ninguém, eu amo tanto aquela pessoa, e etc, etc. Perdeu o emprego, nossa, eu não sou um bom trabalhador, começa a vir uma dinâmica de sentimento de culpa. Alguém faleceu, caramba, eu não dei o valor que eu tinha que dar àquela pessoa, eu não aproveitei tudo que eu tinha para aproveitar com ela, e assim vai. Então, normalmente vem junto com o sentimento de culpa. E o que a pessoa precisa, nesses casos, é de tempo para elaborar essa perda.
ela precisa de tempo para digerir o que aconteceu, para processar aquilo que aconteceu com ela. Então, um papel de quem está junto é respeitar isso. Então, se a pessoa sofreu algum tipo de perda, seja de algo ou de alguém, e ela está triste por aquilo, calma, isso é normal. A gente fica triste quando a gente perde algo que a gente gosta, que tem algum significado pra gente. Então, ela precisa de tempo para poder ir administrando aqueles sentimentos, aquelas lembranças, essa culpa que está vindo, começa a vir, aí daqui a pouco ela começa a entender, não, eu não tenho culpa. Então começa a vir um monte de sentimentos e para isso ela precisa de tempo para acomodar esses sentimentos dentro dela. Então normalmente essa pessoa ela vai ficar um pouco mais recolhida, mais introspectiva, às vezes vai querer ficar mais sozinha, para ela poder ir digerindo aquilo que aconteceu com ela. Quando passa, normalmente isso é em torno de 2 semanas, a pessoa já vai recuperando, já vai voltando a atenção dela para as outras coisas. Então isso, se é um tipo de depressão que essa pessoa está passando, como esse tipo que eu estou falando, que é natural e saudável, isso passa. No decorrer do tempo, vai passando, gradativamente ela vai voltando ao estado de humor normal dela. E quando isso passa, a pessoa fica muito mais amadurecida. A pessoa ela fica mais forte, a pessoa ela fica mais profunda, inclusive. Então ela fica uma pessoa emocionalmente mais rica, porque ela, naquela situação, ela teve a oportunidade de entrar em contato com os sentimentos dela, de entrar em contato com ela mesma, coisa que muitas vezes a gente não tem a oportunidade. Nesse caso aqui é interessante que muitas vezes, como a pessoa ela precisa de tempo para poder lidar com aquela situação, se o ambiente não está ajudando, está cobrando alguma coisa nesse sentido, às vezes a pessoa fica doente fisicamente como um pedido de permissão para poder ficar quietinha no canto dela. Então, às vezes ela começa a apresentar uma febre, algum tipo de doença física, como quem está dizendo, ó, agora eu posso ficar quietinho agora no meu canto, que eu estou doente mesmo, não dá para eu ficar indo no parque aquático com você esse final de semana que eu estou doente, tá bom? É como uma permissão que ela pede para quem está ao redor, para ela poder ficar no cantinho dela. Por que esse tipo de depressão é saudável? Além disso que eu falei, que quando passa a pessoa fica mais madura, existem alguns tipos de pessoas menos amadurecidas que elas são incapazes de tolerarem a tristeza. A dor para essas pessoas é avassaladora, então elas se defendem não entrando em contato com aquela tristeza. Não sei se vocês conhecem, já viram, tem pessoas que têm muita dificuldade em entrar em contato consigo mesma, com aquilo que ela está sentindo. Então, aconteceu, sei lá, terminou o casamento ou o namoro, no dia seguinte ou 2 dias depois já está... Aí quem está ao redor até estranha, nossa, mas você não está triste? Porque não, aconteceu algo marcante aí. A pessoa, não, vida que segue. Então existem algumas pessoas menos amadurecidas que têm uma dificuldade enorme de tolerar ficarem tristes. A tristeza para elas é assombrosa, é algo ali que elas têm muito medo de, nossa, se eu cair nessa tristeza eu não sei se eu vou voltar. Então elas têm uma dificuldade muito grande de tolerar a tristeza. Se por acaso essa depressão que eu falei anteriormente, no passar dos meses, a pessoa não volta ao seu estado de ânimo, de humor normal, o que era típico dela, vai passando o tempo e essa dor não passa, essa dor ela fica igual ou vai piorando no decorrer dos meses, aí é importante ficar atento, porque ela pode estar começando a ter uma depressão reativa patológica. Então, essa depressão, ela, diferente da outra, que em pouco tempo a pessoa volta ao que era antes, essa depressão a pessoa vai se afundando, vai passando o tempo, ela vai se afundando e ela não consegue voltar a como ela era antes. Isso acontece porque aquela culpa, aqueles sentimentos internos, aqueles conflitos que eu comentei, nesse caso aqui, a pessoa está com muita dificuldade de administrar esses conflitos internos, especialmente a culpa. A culpa, de certa forma, pode ser que ela não perceba, mas está tomando conta dela, e aí ela não está conseguindo lidar com esse sentimento de culpa. Então, devido a isso, ela começa a ter uma desesperança de se reconectar à vida.
Aconteceu algo, teve um baque, ela está com dificuldade de administrar aqueles conflitos internos e ela começa aos pouquinhos a sentir uma falta de esperança de voltar ao que era antes. Uma falta de esperança de voltar a se relacionar, uma falta de esperança de voltar a amar alguém, uma falta de esperança de voltar a conseguir um bom trabalho, de voltar para a vida, de se reconectar à vida. Então aquele recolhimento que ela estava tendo, aquela energia que fica muito voltada para ela e para aquilo que ela perdeu, continua concentrado muito nela, ela não consegue mais olhar para a vida e se reconectar à vida. Ela começa a desacreditar de sua capacidade construtiva. Então ela começa a desacreditar de que ela possa ser útil de alguma forma de novo na vida. Então vem um sentimento muito forte de inutilidade, de que ela não tem valor, de que ela não é boa o suficiente para as coisas. Começa a vir uma inferioridade muito grande, daqui a pouco ela morrer ou não morrer, tanto faz. A causa disso, para variar, está na infância. Não tem para onde a gente fugir muito. E aí, muita atenção nessa parte aqui, vou tentar traduzir um pouco isso para vocês, que essa pessoa que entra no tipo de depressão patológica, provavelmente ela, na infância, ela teve falta de oportunidade de reparação. O que isso quer dizer? A criança pequenininha mesmo, ela tem movimentos, ela tem uma certa agressividade dentro dela que está dada, faz parte da natureza humana. Então a criança pequenininha, ela tem esses impulsos, às vezes muito da motricidade mesmo, de se movimentar. E por acaso, se ela, ali na sua destrutividade que é natural do desenvolvimento, ela começa a atacar o ambiente. Então, por exemplo, a criança está lá e vai lá e dá um tapa na mãe, naquela movimentação dela, ou vai, empurra, ou faz alguma coisa, ou está mamando e morde o seio da mãe muito feroz. E aí, se a mãe leva isso para o lado pessoal e entende que a criança não gosta de mim, o que está acontecendo, etc. Porque normalmente quando acontece isso, da criança agredir, ou enfim, de alguma forma ela agredir a quem está cuidando dela, logo depois, algum tempinho depois, ela vem querer fazer um carinho, dar um sorrisinho para a mãe como um pedido de desculpa, mãe. Ela não está falando ainda, mas é como se fosse um pedido de desculpa para aquele ataque que ela, no momento de agressividade, fez com a mãe. Se por acaso a mãe não aceita esse pedido de desculpas, ou seja, vira a cara, não trata mais a criança como ela tratava antes, muda a postura de aceitação incondicional. Então a mãe vinha tratando a criança de uma forma afetiva, com uma conexão, com uma interação, e aí se a criança, nesses movimentos que faz parte do crescimento, começa a atacar essa mãe, começa a agredi-la de alguma forma, e essa mãe não sobrevive a esse ataque, isso causa marcas profundas na criança. Mas calma, isso não significa que aconteceu uma vez, quando meu filho estava mamando, mordeu, eu fiquei brava. Não, isso é se isso virar um padrão. Então, se isso vira um padrão de a criança ataca e o ambiente, e depois quando a criança tenta de alguma forma reparar aquele dano e o ambiente não aceita esse pedido de desculpas, essa tentativa de reparação, essa tentativa de consertar aquilo que ela fez, se a mãe fica de birra, vira a cara, não trata mais a criança como tratava antes e etc., a criança ela vai ter sérias dificuldades por causa dessa mudança de atitude da mãe devido àquele ataque da criança. Se isso se torna um padrão, a criança aos pouquinhos vai perdendo a esperança de que ela pode seguir em frente sendo alguém capaz de consertar o mal que ela causa. Então ela foi lá e teve algum movimento de atacar a mãe, e aí depois ela vem tentando fazer um cafuné, um carinho, alguma coisa, e a mãe, não quero falar com você, sai daqui. E muda de atitude, não aceitando aquela tentativa de conserto imediatamente. A criança, às vezes a gente acha que isso não afeta em nada a criança, mas se isso é um padrão, a criança ela pode começar a perder a esperança